O que é estoicismo? O estoicismo é uma antiga filosofia helenística que se originou na Grécia, mas que se tornou mais proeminente em Roma. Essa filosofia oferece uma abordagem prática e ética para viver uma vida virtuosa, tranquila e sábia, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Os estoicos acreditavam que o caminho para a verdadeira felicidade e tranquilidade estava em viver em conformidade com a natureza e desenvolver virtudes morais. Eles dividiram a filosofia em 3 áreas principais. 1. Lógica. Os estoicos valorizavam o uso da razão e da lógica para compreender o mundo e tomar decisões racionais. Eles acreditavam que a razão era a ferramenta fundamental para lidar com as emoções e os eventos da vida. Segundo os estoicos, a lógica era uma das 3 principais partes da filosofia, juntamente com a ética e a física. No entanto, diferentemente da lógica formal que estudamos nos dias de hoje, a lógica no estoicismo tinha um foco diferente. A lógica estoica era mais sobre o uso da razão e da lógica como uma ferramenta para alcançar a sabedoria e a virtude. Ela desempenhou um papel fundamental na compreensão do mundo e na tomada de decisões racionais. Aqui estão alguns aspectos-chave da lógica no estoicismo. Razão como guia. O uso da razão como guia para a vida. Eles acreditavam que a razão era a faculdade humana mais importante e que deveria ser usada para discernir o que é verdadeiro, bom e virtuoso. Compreensão da natureza. Através da lógica, os estoicos buscavam entender a natureza das coisas, incluindo as leis naturais que governam o universo. Isso os ajudou a aceitar a ordem natural das coisas e a viver em conformidade com ela. Controle das emoções. A lógica era vista como uma ferramenta para controlar as emoções. Eles acreditavam que, ao aplicar a razão às situações emocionais, podiam lidar melhor com o medo, a raiva, a tristeza e outras emoções perturbadoras. Análise crítica. Os estoicos também encorajaram uma abordagem lógica para analisar os próprios pensamentos e crenças. Eles acreditavam que muitas das preocupações humanas eram baseadas em julgamentos errôneos ou irracionais, e a lógica poderia ajudar a corrigir esses erros de pensamento. Tomada de decisões éticas. A lógica foi usada para orientar as decisões éticas. Ao analisar racionalmente as opções disponíveis e considerar como cada escolha se alinhava com as virtudes, os estoicos puderam tomar decisões que os levam em direção à virtude e à felicidade. Em resumo, a lógica no estoicismo não se refere apenas a argumentos formais, mas sim ao uso da razão como um meio para compreender o mundo, controlar as emoções, analisar o próprio pensamento e tomar decisões éticas. É uma parte integrante da busca pelo florescimento humano e pela sabedoria, juntamente com a ética e a física. 2. Ética. A ética estoica girava em torno da ideia de virtude, que incluía qualidades como sabedoria, coragem, justiça e autodisciplina. Eles enfatizavam o desenvolvimento dessas virtudes como um meio de viver uma vida plena e em harmonia com a natureza. Vejamos os principais aspectos da ética no estoicismo. A. Virtude. Os estoicos enfatizavam a importância das virtudes como o cerne da vida boa. As principais virtudes estoicas eram 4. Sabedoria. O conhecimento e a busca da verdade. Coragem. A capacidade de enfrentar o medo e agir corretamente, mesmo diante de dificuldades. Justiça. O senso de equidade, imparcialidade e respeito pelos direitos dos outros. Autodisciplina. O controle sobre os desejos e emoções, evitando excessos e paixões descontroladas. B. Indiferentes preferidos e indiferentes não preferidos. Os estoicos dividiam as coisas em categorias de acordo com seu valor moral. As obras eram indiferentes preferidos, ou seja, coisas que devemos buscar em andamento. Por outro lado, os prazeres físicos, a riqueza e a saúde eram considerados indiferentes não preferidos, ou seja, coisas que não devemos buscar nas mesmas, mas que podemos usar com sabedoria, desde que não comprometam nossas virtudes. C. Apatia e tranquilidade. Os estoicos buscavam alcançar uma tranquilidade mental chamada apatia.
Isso não significa ausência de emoções, mas sim a capacidade de manter a calma e a serenidade em todas as situações, independentemente dos eventos externos. Eles acreditavam que essa tranquilidade de viver de acordo com a virtude e aceitar o que não podia controlar. Dever cívico. Os estoicos valorizaram o cumprimento do dever cívico e o serviço à comunidade. Isso se alinhava com sua visão de justiça e responsabilidade social. Amor universal. Os estoicos promovem o amor e a empatia por toda a humanidade, acreditando que todos os seres humanos eram membros da mesma comunidade racional. Isso implicava tratar os outros com respeito e compaixão, independentemente de suas diferenças. Autossuficiência. Os estoicos enfatizavam a autossuficiência emocional e a independência das situações externas para alcançar a felicidade. Eles acreditavam que a verdadeira fonte de contentamento estava dentro de cada indivíduo, por meio do cultivo das virtudes e da razão. Portanto, para os estoicos, a ética girava em torno da busca pela virtude, autodisciplina, controle emocional, empatia universal e acessibilidade das situações externas. Ela fornecia um guia prático para viver uma vida plena, sábia e virtuosa, independentemente dos desafios que a vida apresente. 3. Física. A física estoica abordou a relação entre o universo e os seres humanos. Eles acreditavam que tudo no universo era governado por um princípio divino chamado Logos, que era a ordem racional subjacente a todas as coisas. Aceitar o curso natural dos eventos e a inevitabilidade da mudança era uma parte fundamental do estoicismo. A área física no contexto do estoicismo refere-se à filosofia natural dos estoicos, ou seja, sua compreensão do mundo natural e como ele se relaciona com a vida humana e a ética. Aqui os principais aspectos da filosofia física dos estoicos estão: o Logos universal. Os estoicos acreditavam em um princípio divino chamado Logos, que era a ordem racional subjacente a todo o universo. Esse Logos governava todas as coisas e representava uma espécie de inteligência cósmica. Para os estoicos, a consideração e viver de acordo com essa ordem era essencial para alcançar a sabedoria e a virtude. Determinismo e causalidade. Os estoicos eram deterministas. Eles acreditaram que tudo o que acontece no universo ocorre de acordo com uma cadeia de causa e efeito, e que as coisas não acontecem por acaso. Esse entendimento tinha implicações éticas, pois eles argumentavam que aceitariam ou que não poderíamos controlar, como eventos naturais, era fundamental para alcançar a paz interior. Interconexão de todas as coisas. Eles viam o mundo como interconectados. Tudo estava ligado pelo Logos, e as ações e eventos em um ponto do universo podiam afetar outros pontos. Isso levou a uma avaliação da interdependência de todas as coisas e reforçou a ideia de que devemos agir com responsabilidade e consideração pelos outros. Impermanência e mudança. Os estoicos reconheciam a impermanência e a constante mudança como características fundamentais do universo. Isso os levava a enfatizar a importância de cultivar virtudes e valores que não dependessem de circunstâncias externas mutáveis, como riqueza, saúde ou sucesso. Respeito pela natureza. Viver em conformidade com a natureza era uma parte central da ética estoica. Isso envolve aceitar as leis naturais do universo e viver de acordo com elas. Os estoicos argumentavam que lutavam contra a natureza ou buscavam prazeres efêmeros e que eram contraproducentes para alcançar a verdadeira felicidade. Cosmopolitismo. Os estoicos acreditavam em um ideal de cidadania universal ou o cosmopolitismo. Eles viam todos os seres humanos como parte de uma única comunidade racional, e isso influenciou sua ética, promovendo o amor e a empatia universal por todos os seres humanos. Fenômenos naturais. Eles também estudaram características naturais, como a meteorologia e a astronomia, como parte de sua filosofia física. Eles viam esses estudos como uma maneira de compreender melhor a ordem do universo.
Em resumo, a filosofia física no estoicismo tratava a compreensão do universo como governado por uma ordem racional, o logos, enfatizava o determinismo, a interconexão de todas as coisas, a impermanência e a importância de viver em harmonia com a natureza. Esses princípios fundamentais eram a base para a ética e a busca pela sabedoria e virtude no estoicismo. Uma das principais indicações do estoicismo era a distinção entre aquilo que estava em nosso controle, nossas ações, pensamentos e atitudes, e o que não estava, eventos externos, situações e ações de outras pessoas. Eles argumentaram que nossos sofrimentos muitas vezes resultam da resistência a coisas que não podemos controlar, e que a verdadeira liberdade e paz interior vem de aceitar o que a vida nos traz. E agir virtuosamente, independentemente das situações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo. Muito obrigado por assistir.